O Mahabharata. De Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 1. Sambhava Parva. Capítulo 120. 4 dívidas que nós temos neste mundo. 6 tipos de filhos. Pandu manda Kunti produzir filhos. Vaisampayana disse: Pandu, possuidor de grande energia, então se dedicou ao ascetismo. Em pouco tempo ele se tornou o favorito de todos os Siddhas e Charanas que lá residiam. E, ó Bharata, dedicado ao serviço aos seus mestres espirituais, livre de vaidade, com a mente sob controle total e a paixão completamente subjugada, o príncipe, se tornando apto para entrar no céu por sua própria energia, obteve grande destreza ascética. Alguns dos rishis o chamavam de irmão, alguns de amigo, enquanto outros o apreciavam como um filho. E, ó touro da raça Bharata, tendo adquirido depois de muito tempo grande mérito ascético unido a total celibato, Pandu tornou-se como um Brahmarshi, embora fosse um kshatriya por nascimento. Certo dia da lua nova os grandes rishis devotos rígidos se reuniram, e desejosos de ver Brahman estavam a ponto de começar sua expedição. Ao vê-los Pandu questionou os ascetas, dizendo: ó principais entre os homens eloquentes, aonde nós iremos? Os rishis responderam: haverá hoje uma grandiosa reunião, na residência de Brahman, dos celestiais, rishis e pitris. Desejosos de contemplar o autocriado nós iremos lá hoje. Vaisampayana continuou: ao ouvir isso, Pandu ergueu-se de repente, desejoso de visitar o céu junto com os grandes rishis. Acompanhado por suas 2 esposas, quando ele estava a ponto de seguir os rishis na direção norte da montanha de 100 cumes, aqueles ascetas dirigiram-se a ele dizendo: em nossa marcha em direção ao norte, enquanto gradualmente subíamos o rei das montanhas, nós vimos em seu leito encantador muitas regiões inacessíveis para mortais comuns, retiros também de deuses, e Gandharvas e Apsaras, com mansões suntuosas a centenas, agrupadas em volta e ressoando com as doces notas da música celeste, os jardins de Kuvera projetados sobre solos nivelados e não nivelados, margens de rios imensos, e cavernas profundas. Há muitas regiões também naquelas alturas cobertas com neve perpétua e totalmente desprovidas de existência vegetal e animal. Em alguns lugares a chuva cai tão pesadamente que eles são totalmente inacessíveis e não podem ser utilizados para habitação. Sem falar de outros animais, nem criaturas aladas podem atravessá-los. A coisa única que pode ir lá é o ar, e os únicos seres, siddhas e grandes rishis. Como estas princesas subirão até aquelas alturas do rei das montanhas? Desacostumadas à dor, elas não cairão em aflição. Portanto, não venhas conosco, ó touro da raça Bharata. Pandu respondeu: ó afortunados, é dito que para aquele que não tem filhos não há admissão no céu. Eu não tenho filhos. Em aflição eu falo a vocês. Eu estou aflito porque eu não posso pagar a dívida que tenho com meus antepassados. É certo que com a dissolução deste meu corpo os meus antepassados perecerão. Os homens nascem nesta terra com 4 dívidas. Aquela com os antepassados, falecidos, os deuses, os rishis, e outros homens. Em justiça elas devem ser pagas. Os sábios declararam que as regiões de felicidade não existem para aqueles que se omitem do pagamento dessas dívidas no tempo devido. Os deuses são pagos, gratificados, por meio de sacrifícios, os rishis por estudo, meditação e ascetismo, os antepassados, falecidos, pela geração de filhos e oferecimento do bolo fúnebre, e, por fim, outros homens por levar uma vida humana e inofensiva. Eu justamente cumpri minhas obrigações com os rishis, os deuses e outros homens. Mas aqueles outros além desses 3 certamente perecerão com a dissolução do meu corpo. Ó ascetas, eu ainda não estou livre da dívida que tenho com meus antepassados. Os melhores dos homens nascem neste mundo para gerar filhos e pagar essa dívida. Eu pergunto a vocês: filhos poderiam ser gerados em meu solo, em minhas esposas, como eu mesmo fui gerado no solo de meu pai pelo rishi eminente? Os rishis disseram: ó rei de alma virtuosa, haverá progênie em fartura para ti, que és impecável e afortunado como os deuses.
Nós vemos tudo isso com nossa visão profética. Portanto, ó tigre entre homens, realiza por tuas próprias ações o que o destino designa. Homens de inteligência, agindo com deliberação, sempre obtêm bons resultados. Cabe a ti, portanto, ó rei, te empenhar para isso. Os frutos que tu obterás são claramente visíveis. Tu realmente obterás progênie ilustre e agradável. Vaisampayana continuou. Ao ouvir essas palavras dos ascetas, Pandu se lembrou da perda dos seus poderes de procriação devido à maldição do veado, e começou a refletir profundamente. E chamando sua excelente esposa Kunti, ele disse a ela em particular: esforça-te para gerar prole nessa época de infortúnio. Os sábios intérpretes da religião eterna declaram que um filho, ó Kunti, é a causa de fama virtuosa nos 3 mundos. É dito que sacrifícios, presentes de caridade, penitências ascéticas, e votos cumpridos cuidadosamente não dão mérito religioso a um homem sem filhos. Ó tu de doces sorrisos, sabendo de tudo isso eu estou certo de que não poderei ter filhos, e não alcançarei as regiões de felicidade verdadeira. Ó tímida, viu como eu fui viciado em atos cruéis, como uma consequência da vida poluída que levei, o meu poder de procriação foi destruído pela maldição do veado. Os institutos religiosos mencionam 6 tipos de filhos que são herdeiros e parentes, e 6 outros tipos que não são herdeiros, mas parentes. Eu falarei deles. Ó Prita, me escuta. Eles são: primeiro, o filho gerado pelo próprio homem em sua esposa; segundo, o filho gerado na esposa por um homem ilustre por motivos de bondade; terceiro, o filho gerado em uma esposa por um homem por considerações financeiras; quarto, o filho gerado na esposa depois da morte do marido; quinto, o filho nascido de uma donzela; sexto, o filho nascido de uma esposa incasta; sétimo, o filho dado; oitavo, o filho comprado por um pagamento; nono, o filho autodado; décimo, o filho recebido com uma noiva grávida; 11º, o filho do irmão; e 12º, o filho gerado em uma mulher de casta inferior. No fracasso de prole de uma classe mais importante, a mãe deve desejar ter prole da classe seguinte. Em tempos de infortúnio, homens solicitam progênie de irmãos mais novos ilustres. O autonascido humano disse que os homens que falham em ter prole legítima podem ter filhos gerados em suas esposas por outros, pois filhos concedem um maior mérito religioso. Portanto, ó Kunti, sendo eu mesmo desprovido do poder de procriação, eu te ordeno criar boa prole através de uma pessoa que seja igual ou superior a mim. Ó Kunti, escuta a história da filha de Saradandayana que foi mandada criar progênie por seu marido. Aquela dama guerreira, quando sua época mensal chegou, banhou-se devidamente e durante a noite saiu e esperou em um local onde 4 estradas se encontravam. Ela não esperou muito tempo quando um brahmane coroado com êxito ascético chegou lá. A filha de Saradandayana pediu prole a ele. Depois de despejar libações de manteiga clarificada no fogo, na realização do sacrifício conhecido pelo nome de Punsavana, ela deu à luz 3 filhos que eram poderosos guerreiros em carros e dos quais Durjaya foi o mais velho, gerado nela por aquele Brahmane. Ó afortunada, segue o exemplo daquela dama guerreira por minha ordem, e cria rapidamente descendentes da semente de um Brahmane de mérito ascético elevado. Capítulo 121. Kunti pede filhos de Pandu. Vaisampayana disse: assim, Kunti respondeu ao seu marido heróico, o rei Pandu, aquele touro entre os curos, dizendo: ó virtuoso, não cabe a ti me falar dessa maneira. Eu sou, ó tu de olhos de lótus, tua esposa muito dedicada a ti. Ó Bharata de braços poderosos, tu mesmo deverás, com virtude, gerar em mim filhos dotados de grande energia. Então eu ascenderei ao céu contigo, ó príncipe da linhagem Kuru, recebe-me em teus braços para gerar filhos. Eu não aceitarei nem mesmo em imaginação algum outro homem além de ti em meus braços. Que outro homem há neste mundo que seja superior a ti? Ó virtuoso, escuta esta narrativa purânica que foi, ó tu de olhos grandes, ouvida por mim, e que eu agora narrarei. Houve, nos tempos antigos, o rei na linhagem de Puru conhecido pelo nome de Vishitasva.
Ele era devotado à verdade e virtude. De alma virtuosa e braços poderosos. Em uma ocasião, enquanto ele estava realizando um sacrifício, os deuses com Indra e os grandes rishis foram até ele, e Indra estava tão embriagado com o suco soma que bebeu, e os brahmanes com os grandes presentes que receberam que o deus e os grandes rishis começaram eles mesmos a realizar tudo referente àquele sacrifício do sábio real ilustre. Então Vishitasva começou a brilhar sobre todos os homens, como o sol aparecendo com duplo esplendor depois da estação de frio ter acabado. E o poderoso Vishitasva, que era dotado da força de 10 elefantes, logo realizou o sacrifício de cavalo, derrotando o melhor dos monarcas, todos os reis do leste, do norte, do oeste e do sul, e exigiu tributos deles todos. Há uma frase, o melhor dos Kurus, que é cantada por todos os narradores de Puranas, em relação àquele principal de todos os homens, o ilustre Vishitasva. Tendo conquistado toda a terra até a costa, Vishitasva protegeu todas as classes de seus súditos, como um pai protege os seus próprios filhos gerados de si mesmo. Realizando muitos sacrifícios grandiosos, ele deu muita riqueza aos brahmanes. Depois de juntar joias e pedras preciosas ilimitadas, ele fez planos para realizar sacrifícios ainda maiores. E ele realizou também o Agnishtoma e outros sacrifícios védicos especiais, extraindo grandes quantidades de suco soma. E, ó rei, Vishitasva tinha como sua querida esposa Bhadra, a filha de Kakshivati, inigualável em beleza sobre a terra. E é sabido por nós que eles se amavam profundamente. O rei Vishitasva raramente estava separado de sua mulher. Excesso sexual, no entanto, causou-lhe um ataque de tísica e o rei morreu dentro de poucos dias, afundando como o sol em sua glória. Então Bhadra, sua bela rainha, ficou mergulhada na dor, e como ela não tinha filhos, ó tigre entre homens, ela chorou em grande aflição. Ouve-me, ó rei, enquanto eu narro para ti tudo o que Bhadra disse com lágrimas amargas em seus olhos. Ó virtuoso, ela disse, mulheres não servem para nenhum propósito quando seus maridos estão mortos. Aquela que vive que seu marido está morto entra em uma existência miserável que dificilmente pode ser chamada de vida. Ó touro da raça kshatriya, a morte é uma bênção para mulheres sem maridos. Eu desejo seguir o caminho que tu tomaste. Sê bondoso para comigo e leva-me contigo. Em tua ausência eu não poderei suportar minha vida nem por um momento. Sê bom para mim, ó rei, e leva-me logo daqui. Ó tigre entre homens, eu te seguirei por sobre solo plano ou montanhoso. Se foste embora, ó Senhor, para nunca retornar, eu te seguirei, ó rei, como a tua própria sombra. Ó tigre entre homens, eu te obedecerei, como tua escrava, e farei o que for agradável para ti e para o teu bem. Ó tu de olhos como pétalas de lótus, sem ti, desse dia em diante a agonia mental me destruirá e consumirá o meu coração. Uma infeliz como sou, eu devo ter sem dúvida separado um casal carinhoso em uma vida passada, pelo qual, nesta vida, eu tenho que sofrer as dores da separação de ti. Ó rei, a mulher desventurada que vive mesmo um instante separada de seu marido vive em angústia e sofre as dores do inferno mesmo aqui. Algum casal carinhoso sem dúvida foi separado por mim em uma vida anterior, e por tal ato pecaminoso eu estou sofrendo a tortura resultante da minha separação de ti. Ó rei, desse dia em diante eu me deitarei em uma cama de erva acusa e me absterei de todo o luxo, esperando te ver mais uma vez. Ó tigre entre homens, mostra-te a mim. Ó rei, ó Senhor, comanda mais uma vez esta tua esposa desventurada e que chora amargamente mergulhada na dor. Kunti continuou, foi assim, ó Pandu, que a bela Bhadra chorou pela morte de seu marido. E a chorosa Bhadra abraçou o cadáver com muita dor no coração. Então ela foi abordada por uma voz incorpórea nestas palavras, levanta, ó Bhadra, e deixa este lugar. Ó tu de sorrisos doces, eu te concedo esta bênção. Eu gerarei prole em ti. Deita-te comigo na tua própria cama depois do banho, na noite do 8º ou 14º dia da lua. Assim abordada pela voz incorpórea a casta Bhadra fez como foi ordenada, para obter descendência.
E, ó touro dos Bharatas, o cadáver de seu marido gerou nela 7 filhos, 3 salvas e 4 madras. Ó touro dos Bharatas, gera também prole em mim, como o ilustre Vrushitava, pelo exercício daquele poder ascético que tu possuis. Capítulo 122. Pandu relata como as mulheres uma vez foram livres, mas devem agora aderir a um homem. Kunti é mandada chamar o deus da justiça. Vaisampayana disse, assim abordado por sua mulher carinhosa, o rei Pandu, conhecedor de todas as regras de moralidade, respondeu nestas palavras de significado virtuoso: ó Kunti, o que tu disseste é bastante verdadeiro. Vrushitava antigamente fez como tu disseste. De fato ele era igual aos próprios celestiais. Mas eu agora te falarei sobre as práticas de antigamente indicadas por rishis ilustres, totalmente conhecedores de todas as regras de moralidade. Ó tu de rosto bonito e sorriso doce, as mulheres antigamente não eram moradas dentro de suas casas e dependentes de maridos e outros parentes. Elas costumavam viver livremente, desfrutando como queriam e fazendo o que gostavam. Ó tu de qualidades excelentes, elas não aderiam aos seus maridos fielmente, e ainda, ó bela, elas não consideravam isso pecaminoso, pois esse era o costume sancionado daqueles tempos. Esse mesmo costume é seguido até hoje em dia por aves e animais sem qualquer exibição de ciúmes. Aquela prática, sancionada por precedente, é elogiada por grandes rishis. Ó tu de belas pernas, a prática é ainda considerada com respeito entre os Kurus do norte. De fato, esse costume, tão indulgente para mulheres, tem a sanção da antiguidade. A presente prática, no entanto, das mulheres serem limitadas a um marido por toda a vida, foi estabelecida mais recentemente. Eu te direi em detalhes quem a estabeleceu e por quê. É sabido por nós que houve um grande rishi de nome Udalaka que tinha um filho chamado Svetaketu que também era um asceta de mérito. Ó tu de olhos como pétalas de lótus, a presente prática virtuosa foi estabelecida por esse Svetaketu por raiva. Houve a razão. Um dia, na presença do pai de Svetaketu, um Brahmane veio e pegando a mãe de Svetaketu pela mão disse a ela: vamos. Vendo sua mãe agarrada pela mão e levada aparentemente à força, o filho ficou muito furioso. Vendo seu filho indignado, Udalaka dirigiu-se a ele e disse: não fiques zangado, ó filho. Essa é a prática sancionada pela antiguidade. As mulheres de todas as classes neste mundo são livres, ó filho. Os homens, nessa questão, considerando as suas respectivas classes, agem como gado. O filho do rishi, Svetaketu, no entanto, desaprovou o costume e estabeleceu no mundo a atual prática relativa a homens e mulheres. Foi ouvido por nós, ó tu de grande virtude, que esta prática existente data daquele período entre os seres humanos, mas não entre seres de outras espécies. Consequentemente, desde o estabelecimento do costume atual, é pecaminoso para mulheres não serem fiéis aos seus maridos. Mulheres que transgridem os limites fixados pelo rishi tornam-se culpadas de matar o embrião. E os homens, também, ao violentarem uma casta e amável mulher que desde a sua juventude cumpriu o voto de pureza, se torna culpado do mesmo pecado. A mulher também que, sendo mandada criar progenie por seu marido, se recusa a atender ao seu pedido se torna igualmente pecaminosa. Assim, ó tímida, o costume existente foi estabelecido antigamente por Svetaketu, o filho de Udalaka, sem respeito pela antiguidade. Ó tu de coxas afiladas, é também sabido por nós que Madayanti, a mulher de Saudasa, mandada a obter prole por seu marido, foi até o rishi Vasista. E ao ter com ele a bela Madayanti obteve um filho chamado Asmarka. Ela o fez, movida pelo desejo de fazer o bem para seu marido. Ó tu de olhos de lótus, tu sabes, ó moça tímida, como nós, para a perpetuação da linhagem Kuru, fomos gerados por Krishna de Vaipayana. Ó impecável, vendo todos esses precedentes, cabe a ti realizar meu pedido, que está de acordo com a virtude. Ó princesa que é devotada ao seu marido, também é dito por aqueles conhecedores das regras de moralidade que uma esposa, quando sua época mensal chega, deve sempre procurar seu marido, embora nos outros dias ela mereça liberdade.
Os sábios declaram que essa é uma prática antiga. Mas, seja uma ação pecaminosa ou não, conhecedores dos Vedas declaram ser o dever das esposas fazer o que seus maridos pedem. Especialmente, ó tu de feições impecáveis, eu, que sou privado do poder de procriação, tendo ficado desejoso de ver descendência, mereço ainda mais ser obedecido por ti. Ó amável, juntando as minhas palmas providas de dedos rosados, e fazendo deles uma xícara como de folhas de lótus, eu os coloco em minha cabeça para te conciliar. Ó tu de aparência formosa, cabe a ti ter descendência, por minha ordem, por meio de um Brahmane possuidor de grande mérito ascético. Para que então, devido a ti, ó tu de quadris formosos, eu possa seguir pelo caminho que é reservado para aqueles que são abençoados com filhos. Vaisampayana continuou, assim abordada por Pandu, o subjugador de cidades hostis, a bela Kunti, sempre atenta ao que era agradável e benéfico para seu marido, então respondeu a ele, dizendo, em minha juventude, ó Senhor, eu me ocupava na casa de meu pai em servir a todos os convidados. Eu costumava atender respeitosamente brahmanes devotos, rígidos e de grande mérito ascético. Um dia eu agradei com minhas atenções aquele Brahmane que as pessoas chamam de Durvasa, de mente sob total controle e possuidor do conhecimento de todos os mistérios da religião. Satisfeito com meus serviços, aquele Brahmane me deu uma bênção na forma de um mantra, fórmula de invocação, para invocar a minha presença qualquer um dos celestiais que eu quisesse. E o Rishi me disse, qualquer um entre os celestiais que tu chamares, o menina, se aproximará de ti e obedecerá à tua vontade, ele goste ou não. E, ó princesa, tu também terás prole por sua graça. Ó Bharata, aquele Brahmane me disse isso quando eu vivia na casa do meu pai. As palavras proferidas por um Brahmane nunca podem ser falsas. Chegou a hora também de elas produzirem frutos. Mandado por ti, o nobre sábio, eu posso através de um mantra convocar qualquer um dos celestiais, para que nós possamos ter bons filhos. O principal de todos os homens sinceros, me dize qual dos celestiais eu convocarei. Saibas que, neste assunto, eu espero as tuas ordens. Pandu respondeu, ó bela, esforça-te devidamente neste mesmo dia para realizar nossos desejos. Afortunada, convoca o Deus da Justiça. Ele é o mais virtuoso dos celestiais. O Deus da justiça e virtude nunca poderá nos poluir com pecado. O mundo também, ó bela princesa, vai então pensar que o que nós fizemos nunca poderia ser pecaminoso. O filho também que nós obteremos dele em virtude será certamente o principal entre os curos. Gerado pelo Deus da justiça e moralidade, ele nunca colocará seu coração sobre qualquer coisa pecaminosa ou ímpia. Portanto, ó tu de doces sorrisos, mantendo firmemente a virtude perante teus olhos, e praticando devidamente votos sagrados, convoca o Deus da justiça e virtude, pela ajuda das tuas solicitações e fórmula mágica. Vaisampayana continuou, então Kunti, aquela melhor das mulheres, assim solicitada por seu marido, disse, que assim seja. E curvando-se irreverentemente, circungerando seu marido, ela resolveu atender ao seu pedido,